Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí do Sport Center, falando muito dessa grande vitória do nosso Galão da Massa. Então sim, voltamos a vencer e vencer bem, tá? E sim, afundando o Botafogo, que não vive um bom momento. O nosso Galão da Massa espantando qualquer tipo de crise, voltando a vencer e a vencer bem. Então vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Voltamos com a reedição da final da Libertadores. Dessa vez deu Galo 1-0. E aí, Rodrigo, aumenta a pressão para cima do Renato Paiva. A gente tá vendo aí o Arthur aparecendo em alguns momentos pelo Botafogo, uma peça importante ali pro treinador. Mas, no geral, deu muito mais Galo e a vitória foi merecida, né, Rodrigo? A reedição só no nome, né? Reedição. Primeiro tempo. Os dois times, na verdade, estão devendo, né? Exatamente. Porque para muita gente eram times para brigar, se não talvez pelo título, né? O Botafogo é o atual campeão brasileiro. Claro. Né? Além de ser campeão da Libertadores. Mas o Galo também se espera time pro G4. Então os dois decepcionam aí. O Galo consegue sua primeira vitória num lance de bola parada, que também vale a pena, né? O pessoal, o gol de bola parada parece que vale menos. Vale. Né? O John acho que não foi muito bem, né? Quase que toma um gol olímpico, tá falando com o capitão. E pra mim, quando tem gol olímpico, é mérito do batedor, o cara bate bem na bola, mas o goleiro vacilou, né? O Coelho teve bom momento ali, acabou conferindo. Teve uma expulsão no final, né? O Davi Ricardo acabou saindo, o Botafogo jogou a reta final com um a menos. E aí complicou de vez, mas a situação do Renato Paiva tá quase que insustentável. Nas rodadas anteriores, jogando em casa, com a torcida do Botafogo em bom número, criticando, chamando ele de burro, pedindo a saída dele. No empate contra o São Paulo a gente viu esse cenário. Mesmo o time indo buscar o empate e obrigando o goleiro adversário a fazer grandes defesas, a torcida já identificou o Renato Paiva como o responsável por esse momento ruim do Botafogo. O Botafogo começou o ano aparentemente de período sabático, não estava dando o devido valor do Botafogo. O Botafogo começou o ano aparentemente de período sabático, não estava dando o devido valor para estadual, para Supercopa, para Recopa. Como diz John Textor, pré-temporada. Só que agora a temporada já começou, né? Olha o gol aí. O Menino entra, em segundo tempo entra Gabriel Menino e o Scarpa. E é ele que o menino que cobra o escanteio. Exatamente. Importante para ele também, né, muito, ter essa assistência. Muito. Agora, o chamado do VAR ali, ninguém entendeu nada, né? Porque é algo no meio da área ali, né? Mas assim, zero, né? Não mesmo. Depois o VAR aparece de novo na expulsão do zagueiro do Botafogo. Mas do primeiro tempo muito fraco, né? Essa é a verdade, assim. No jogo todo o Botafogo só teve duas bolas, né? 2 chutes no alvo. Eu acho que o Arthur, ele é esse jogador importante, mas com uma dificuldade de dar sequência no lance, porque por 2 vezes ele consegue bom domínio, ele consegue um bom passe, mas ou adianta demais, ou a bola escapa um pouco, então ainda com a dificuldade de dar sequência. O Atlético sem o Júnior Santos, que poderia ter sido uma peça também interessante, né, contra o ex-clube. Aí o lance da expulsão. Aí o lance da expulsão, exatamente. O Hulk fica indignado, né, que foi só amarelo, e aí o VAR chama e o árbitro corrige. E assim, não foi tão no finzinho, né, porque foi com 61 ali. Depois o Galo teve 16 boas chances para fazer o 2-0. Com 1 a mais, o jogo ficou bem mais tranquilo. O Galo poderia ter aumentado. Poderia ter aumentado, de fato. Mas foi um... Tranquilo, o Galo poderia ter aumentado. Poderia ter aumentado, de fato. Mas foi um primeiro tempo muito abaixo, assim, que tava quase que com cara do 0-0. Não fosse o lance de bola parada, o Coelho muito bem. As melhores oportunidades, as poucas do primeiro tempo, acho que aconteceram muito com ele. Mas também é o Cuca tentando encontrar alguma coisa nessas mudanças, porque, por exemplo, o Scarpa vai para o banco, ele tenta outras situações ali com o Igor, enfim. Agora é engraçado, né? A comparação com a final da Libertadores, os dois times tiveram baixas significativas, perderam jogadores importantes, trocaram de treinador, são outros caras, e a impressão que dá, claro, é de que o Botafogo perdeu muito mais que o Galo. O Galo ainda tem muito da cara da temporada passada, com o Hulk como destaque, com o Scarpa, as opções Arana, ainda é muito da base que é competitiva há muito tempo. Sim. E o Botafogo foi reconstruído, né?
Os principais jogadores saíram, né? E o Renato Paiva, não sei se vai ter vida longa no fogão. Bom, o gol do jogo, então, tá aí. O autor do gol, Thomas Coelho. Os números dele pelo Galo, 17 jogos, 73, quase 70. Mineirão, Nath Andrade tem mais informações da vitória do time do Cuca sobre o time do técnico Renato Paiva. E aí o Atlético pega o elevador e sobe na tabela de classificação. Uma vitória muito importante para o Galo, né, Nath? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite para vocês do estúdio. Boa noite, fã de esportes. Pois é, uma vitória que afasta a crise que poderia se instalar no Galo com 5 jogos sem vencer no Brasileiro, né? O Galo ainda não tinha vencido, venceu justamente contra o Botafogo e foi aquilo que vocês estavam falando de quase que um filme que se repete. Botafogo jogando de branco, a torcida do Galo até comentou muito sobre isso no início do jogo, com um a mais em campo também, lembrando a final da Libertadores, mas dessa vez a sorte estava do lado do alvinegro daqui de Minas. Eu vi vocês comentando aí sobre o lance do gol, o que o VAR estava checando, é porque houve um empurra-empurra com o Lianco na primeira trave, e aí o VAR foi checar se o gol foi legal, se não foi legal, se tinha acontecido alguma coisa por ali. Não foi com o Coelho, foi com o Lianco a situação que o VAR foi checar, mas gol legal, tudo tranquilo, tudo certo para o Galo. Ainda teve a expulsão do zagueiro do Botafogo, que melhorou um pouco a vida do Galo, mas novamente o Galo não conseguiu render tanto, até tentou bastante. A gente viu o Gabriel Menino, o próprio Coelho, o Hulk também tentando. O Hulk, que o único time que ele ainda não marcou é justamente o Botafogo, mas ficou só no 1-0 mesmo. No fim do jogo, os atletas conversaram com a gente conversou com o Rubens, que deixou o sangue em campo, literalmente. Ele saiu com 5 pontos no joelho da partida. A gente conversou com o Lianco também e com o filho do Lianco, como vocês vão ver aí, que fez questão de participar brincando com a gente na coletiva. Clima muito bom na saída de campo. E também com o Everson, que falou um pouquinho sobre a Sul-Americana, como a gente pode ouvir agora. Tá de boa. Agora não tá doendo, mas vai doer um pouquinho à noite. Tomei 5 pontos, abri um buraquinho assim, tava no osso. Mas é nada que preocupa, mas na hora ficou feio sim. Deu sangue, né? Literalmente, pela primeira vitória do Galo. Fizemos 8 pontos hoje, estamos na liderança. 3 do jogo e mais 5 aqui. E o Rubens está à disposição para jogar contra o Caracas? Com certeza, sempre. Vamos começar a pensar no Caracas amanhã. A gente tinha o jogo do Botafogo, hoje a gente descansa, a partir de amanhã a gente já treina, depois viaja, para que a gente possa ver os pontos fortes e o ponto fraco da equipe do Caracas, sabendo que vai ser uma viagem mais complicada, então é saber descansar muito bem essa noite e também amanhã na viagem, para que a gente possa estar lá preparado na quarta-feira, fazer um grande jogo, conquistar os 3 pontos e consolidar na liderança do grupo. Sim, a gente descansa carregando pedra, mas isso é o calendário brasileiro onde a gente tem. Infelizmente o jogo do Caracas ele até é viável, mas depois de você jogar contra o Caracas, você voltar numa viagem de 6 horas, jogar num sábado, para depois jogar numa Copa do Brasil na terça-feira, faltou um pouquinho de bom senso, aí faltou um pouquinho mais de carinho, pensar na equipe do Galo, onde a gente teria de terça até segunda, a gente tem uma brecha muito grande para ter jogos, então daria até para pensar em realocar um desses jogos, mas é a tabela que eles colocaram, é as datas que foram colocadas, então cabe nós trabalhar para poder fazer essa sequência de jogos fora com qualidade e trazer o máximo de vitórias possíveis. Pois é, o Galo agora joga contra o Caracas, né? O Galo agora vai pegar uma sequência longa, 5 jogos fora de casa. Não vai jogar aqui em Minas por um bom tempo. Os atletas, a gente viu aí o Everson reclamando disso, reclamando do calendário, lembrando que o Galo está na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. É uma sequência de jogos bem puxada para o Atlético, que hoje volta tranquilo para casa. Afastou uma possível crise, não tem mais a sequência sem vitórias que tinha, eram 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, começou a rodada na vice-lanterna, saiu da zona de rebaixamento, pegou o elevador, subiu bastante no Campeonato Brasileiro. Hoje a torcida do Galo dorme feliz. Edu, com você no estúdio. Obrigado, Nath. É isso, o Atlético chega aos 5 pontos. Não tem os 5 do Rubens também, né? São só 5 por enquanto, mas vai para a 15ª colocação. O Atlético, então, com o Cuca e o Botafogo com o Renato Paiva, tá aí, ó. Com o Cuca, 18 jogos do Galo,
11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, aproveitamento quase 70%. O Botafogo, 7 jogos, 2, 2, 3. Aproveitamento de 38%. E realmente é dureza, né? A sequência do Atlético é uma coisa muito séria, que o Everson cita aí. Caracas! Aliás, a Mari tem informação, né? Que é importante O Scarpa não vai para Venezuela. O Scarpa não vai, foi liberado para acompanhar o nascimento do segundo filho. Do Scarpinha. Do Scarpinha. Scarpinha 2. Segundo Scarpinha, E aí jogo importante, né? Porque são os dois times ali brigando pela liderança do grupo, diretamente. Então é Caracas, depois Mirassol, fora, tudo fora. Depois Maringá pela Copa do Brasil na terça-feira, Juventude e Deportes Iquique. Quer dizer, dureza. Descansa carregando pedra. Eu e Mari gostamos da frase. Muito bom. É uma sequência de jogos pesadas, né? Jogos fora de Minas Gerais. Porque quando você joga em casa, você tem também a questão dos jogos, né? Das viagens, enfim, o descanso, que você consegue descansar muito mais do que quando você tem uma sequência de jogos fora do seu mando de campo. Mas é isso, assim, são times, com relação ao Campeonato Brasileiro, que estão devendo, né? Porque a gente, quando inicia o campeonato, você olha para Botafogo e Atlético Mineiro, por mais que a gente entenda que perderam jogadores importantes, enfim, mas são times que têm uma capacidade de elenco para estarem jogando melhor do que estão na competição, pontuando melhor do que estão pontuando. O Atlético consegue a sua primeira vitória no campeonato. O primeiro tempo foi muito ruim, né? Assim, é algo que chama a atenção pela qualidade de elenco, mesmo de capacidade, e o que entregaram no primeiro tempo. E no segundo tempo tem um pouco do interesse, principalmente do Atlético, de buscar o resultado. O Botafogo perde um jogador expulso, isso aumenta mais os espaços e o controle do Atlético Mineiro. Mas é isso, assim, eu acho que são trabalhos que pressionam um pouco os seus treinadores pela pontuação no campeonato. O Atlético era o penúltimo colocado, o Botafogo também figura ali entre 14ª, 15ª posição, se eu não me engano. Então, assim, são trabalhos e resultados que pressionam tanto o Cuca, principalmente com relação à produção em campo, como o do Renato também. Tanto o Atlético quanto o Botafogo tem 5 pontos. É isso. Né? No caso do Atlético, a pressão talvez seja um pouco menor, porque ganhou o Campeonato Mineiro, o que para muita gente também foi visto como uma ilusão, porque é outro nível de combate, de embate, né? Mas a pressão está muito maior para cima do Renato Paiva. Você acha justa, Rodrigo? Eu queria só completar o que o Bubu estava falando do trabalho do que o Botafogo abriu mão, e, enfim, né, os dois times com treinadores diferentes da Libertadores. Eu acho que isso é muito importante. Assim, o Atlético, pelo menos, ele apareceu no estadual. Sim. Então, assim, pelo menos alguma coisa aconteceu ali no estadual que, enfim, a gente pode, né, falar sobre esse início de Campeonato Brasileiro, essa oscilação, mas o Cuca volta um pouquinho para aquele trabalho e ele ainda tem alguma coisa ali para redesenhar. O Botafogo não, né? Por escolha. E até deixou uma impressão contra o Palmeiras, apesar do empate, de que estava no eixo, estava achando o caminho. Eu acho que tem uma diferença gritante entre os dois treinadores, porque é o seguinte, o Cuca potencialmente é o melhor treinador da história do Galo. O melhor seria o Tele Santana, campeão de 71, né? Também um ídolo atleticano. Só que o Cuca ganhou os títulos mais poderosos, né? O mais festejados, a Libertadores, ajudou depois a quebrar aquele jejum enorme no Brasileiro. Então o Cuca, além de ter assumido e evoluído o time, quando ele pegou o Galo no Campeonato Mineiro, o Galo estava ameaçado de nem se classificar para o mata-mata. Então ele conseguiu ali um sucesso quase que imediato, acabou ganhando o estadual. Muito graças ao Hulk, né? O que pela sequência é importante historicamente, né? O hexa do Galo estadual, lembrando o grande Galo do Reinaldo lá dos anos 80. Então, assim, ele já tem algo positivo para contar dessa passagem de evolução, de conquista, e tem do lado dele a história, todo o passado, que o coloca muito possivelmente como o melhor treinador do Galo. Então, há uma confiança, acho que geral, no nome dele. O Renato Paiva, digamos assim, não vou chamar ele de paraquedista, mas é o cara que caiu ali dessa vez ali, talvez sem aquela confiança enorme de que é o cara que vai dar certo. O Botafogo faz alguns tiros, alguns dão certo, outros não, no mercado de jogadores e também de treinador. Não é todo mundo que vai ser, o Luiz Castro deu certo, depois olha como é que foi difícil a sucessão, aí vem o Arthur Jorge, aí não é assim, toda hora você vai escolher o cara vai chegar lá e a química vai funcionar, vai dar aquela liga maravilhosa, e acho que o Renato Paiva tá pagando por isso. Então, se as críticas são justas,
Eu tendo a achar que normalmente o torcedor ele tem um bom entendimento de futebol e, sobretudo, do clube que ele gosta. Então, se uma torcida começa a protestar muito contra um treinador, você pode questionar qual que é a razão, tal, mas às vezes não tem identificação. O Tite, eu cito o Tite no Flamengo, por exemplo. O Tite é um grande treinador, talvez seja ainda o mais preparado, o mais qualificado. Só que a torcida do Flamengo estava pedindo, não, a gente quer o Felipe Luiz. E visivelmente deu resultado, a troca era essa. Então, a torcida do Botafogo... talvez ainda, né, muito exigente depois dos títulos da Libertadores do Brasileiro, que é um trabalho de excelência, entendeu? Imagina que o Botafogo tem que ficar brigando só nas cabeças, só nas primeiras posições. E o Renato Paiva tem penado com resultados e muitas vezes com desempenho também, né? O torcedor do Botafogo cobra isso. Agora... O Botafogo é uma SAF, tem um dono aí, né? Cabe a ele fazer a mudança de rota ou não. Eu acho que talvez ainda teria que ter um pouco de paciência com o Renato Paiva, mas pedir para o torcedor do Botafogo... E entre os dois difícil. clubes a gente pode até discutir mercado, né? De Como? peças. Porque, assim, o Botafogo, ele sem Almada e sem o Luiz Henrique perde muito, mas ele desmanchou um elenco. Assim, as opções que o Botafogo tinha também muito utilizadas, como o próprio Júnior Santos, ele negociou, ele abriu mão. Então, se a gente olha para o mercado do Atlético, a gente pode discutir o nível, né? Mas, assim, trouxe opções. Trouxe Gabriel Menino, trouxe Rony, trouxe o Coelho, trouxe o Júnior Santos. Então, assim, fica na figura do Arthur, mas a gente discutir também, né? O time que se movimentou pensando nesse início de temporada, talvez o Botafogo esperando muito a próxima janela, como foi no ano passado. A gente fala de pressão para cima de um treinador com 7 jogos. 7. Vamos ouvir o Renato Paiva, mas a gente começa com o Cuca, depois dessa vitória, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Cláudio Rezende, da Itatiaia. Parabéns pela vitória. Lá em Santos você falava, né, que o Galo tinha que reagir para não iniciar uma crise. Eu queria que você falasse aí como que você viu o comportamento do time e se hoje o importante mesmo era vencer, mais do que uma boa atuação. O Galo teve boas atuações no campeonato e não estava conseguindo vencer. Sim, eu falei lá. E hoje a vitória era o mais importante, mas ela veio com bom futebol, e isso é bom, né? E com futebol de tempos diferentes, né? De entender o jogo. Jogamos contra uma grande equipe que joga o jogo também, e o momento nosso é um momento complicado, né? Porque você está jogando bem, você está perdendo muitas chances e isso ela acaba afetando a equipe. Você vai perdendo a confiança. Perde a confiança não é só de quem perde o gol, vai perdendo a confiança do time todo com o receio de ser castigado, né? Como aconteceu algumas vezes. E hoje foi mais um dia de ter bastante situações de gol, criar bastante situações de gol, mas um jogo muito complicado, muito difícil. O primeiro tempo o adversário ele teve um controle maior do jogo, apesar da gente ter tido mais situações de gol, eles tinham um controle maior porque eles tinham uma saída de bola melhor. Eles tinham uma saída com 3 e que nós com 2 atacantes, o Hulk e o Rony, não estavam dando conta de marcar e estavam desgastando. Eles têm uma maneira de jogar, infiltram os laterais. Então é complicado você marcar e em 2, 3 ocasiões dessas eles estouraram com chance de fazer gol, né? Devido a essas boas movimentações. Nós corrigimos isso no segundo tempo, com posicionamento e com algumas trocas que a gente fez. Nós tiramos a saída de bola do Botafogo, aí foi um outro jogo. Aí nós pudemos pôr o nosso jogo e aí controlamos bem, fizemos o gol, depois teve a expulsão. E aí o controle do jogo foi maior. Lógico que fica sempre aquele medinho de tomar o gol, porque está só 1-0 e o momento nosso não é um momento ideal, né? Mas ao natural o jogador ele se precaver, diminui os espaços e nós não sofremos grandes sustos atrás. Pelo contrário, tivemos um controle, fomos uma equipe bem madura e, na minha opinião, merecemos vencer, o que era o mais importante do dia. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Sport Center, sim, trazendo essa grande vitória do nosso Galão da Massa e espantando essa crise. Show crise, acaba com isso,
porque o Galo voltou a vencer, venceu bem, atuou muito bem contra o Botafogo. Ah, mas foi 1-0. Sim, foi 1-0. Mas o Cuca conseguiu fazer mudanças táticas, fez o time jogar diferente, deixou o Menino e o Scarpa como ferramentas para o segundo tempo, né? Armadilhas que no segundo tempo, quando o Botafogo achou que poderia melhorar, irmão, entrou Scarpa, Menino, acabaram com o jogo. Tá? Sim, nosso Galão da Massa conseguiu essa grande vitória e afastar qualquer tipo de crise. Tá? Acabou isso. Bom, de 5 jogos, vamos falar a verdade. O Galo jogou mal 2, que foi contra o Vitória e contra o Santos. Contra o Grêmio, o Galo jogou muito bem, mas não teve sorte. E o goleiro, né, fez toda a diferença. Contra o São Paulo, o Galo jogou bem, mas não conseguiu, né, chegar à vitória. Contra o Vitória já não foi bom. Contra o Santos foi muito ruim, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo melhorou um pouquinho, mas não que abalasse o resultado que o Santos já tinha feito. E hoje, graças a Deus, o Galo voltou ao seu melhor momento, virou essa chave. Grande vitória do nosso Galão da Massa. Então eu quero que você que assistiu o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, tá? Em tudo que foi falado aí do nosso Galão da Massa. Se você concorda ou discorda, você que não é inscrito ao canal, vai lá, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.